Dando continuidade, existem 4 características fundamentais em relação às nossas previsões de demanda. Bom, a primeira delas é que as previsões elas são sempre imprecisas e elas devem, vamos falar, incluir então um valor esperado e uma medida de erro. Medida de erro por quê? Porque invariavelmente isso vai acontecer, seja para menos ou seja para mais, bastante comum, né? O erro de previsão, ele mede, ele é considerado em relação ao grau de incerteza sobre essa demanda. Então, quanto mais incerta for a demanda, maior vai ser o erro previsto. Quanto menos, vamos falar assim, quanto menos incerta, por exemplo, o caso do leite, retomando o vídeo anterior, menor vai ser esse erro. Então, quando a gente pega um erro pequeno, séries temporais ajuda bastante, que são séries históricas e que tem as demandas bem consistentes entre elas. Bom, mas vamos dar um exemplo um pouco diferente para a gente entender o que é a previsão imprecisa. Bom, a gente tem o exemplo do revendedor de carros. Vocês adoram as questões dos carros, que eu me lembro. Bom, a gente tem a revenda de carros e a gente tem um revendedor número 1 que falou que pro seu, vamos falar assim, para a matriz, que a sua previsão está estimada entre vender 100 e 1.900 unidades. E o revendedor 2, ele falou que as suas vendas devem variar entre 900 e 1.100 unidades. O que a gente pode concluir entre um e entre o outro? Bom, ambos esperam que a venda média seja de 1.000 unidades. Vocês concordam comigo? No entanto, a previsão deles muda muito. E isso porque a gente está falando de 100 para 1.900, média é 1.000, e a gente está falando de 900 para 1.100 e a média também é 1.000. O que acontece entre um e entre outro? E vamos falar assim, essas divergências tão grandes. É que a previsão de aquisição é completamente distinta. Então, existe um erro padrão muito grande aí, porque são dois comportamentos muito diferentes. A segunda característica é que, vamos falar assim, previsões de longo prazo, elas são menos precisas do que as previsões de curto prazo. O que acontece com... Por que isso acontece? Quando a gente tem uma previsão de longo prazo, o erro em relação à média, ele tende a ser maior do que a previsão de médio e curto prazo. Vamos dar um exemplo de uma empresa que chama 7-Eleven Japan. Ela é uma empresa que não tem aqui no Brasil, mas ela é como se fosse uma loja de conveniência. Que usa, vamos falar assim, ela usa essa propriedade, ela usa esse mecanismo de adoção, na realidade, vamos falar assim, de previsão de demanda no curto prazo para melhorar o seu desempenho. O que acontece na 7-Eleven? Bom, eles estipularam uma política que se o gerente de uma determinada loja, ele ligar até as 10 horas da manhã, fazendo o seu pedido de reposição, o seu estoque, né? O estoque vai ser reposto até as 19 horas do mesmo dia. Até as 19 horas, não é às 19 horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem, vamos falar assim, um período bem curto, vamos falar assim, ele prevê um período, vamos falar, no curto prazo para fazer reposição e nunca ficar sem estoque. Então, essa questão dele conseguir prever diariamente melhora a precisão dele de vendas do que, por exemplo, se ele fosse vender semanalmente. E isso, vamos falar assim, reduz o nível de distorção de uma loja, por exemplo, como é a de conveniência. Se você sabe que vai acontecer, por exemplo, um determinado evento e você está posicionado dentro de um ponto central, você já prevê essa demanda, por exemplo, por água num posto Ipiranga, ali do lado do Parque Antártica ou do Allianz Parque, vamos falar, um dia antes de um determinado show ou de um determinado jogo, você pega a demanda por água, a demanda por cerveja ou a demanda por algum tipo de bebida que é bastante comum e faz essa reposição na hora certa, mas você sabe que precisa ser em curto prazo e não no longo prazo. Afinal de contas, tudo pode ser cancelado, tudo pode ser, vamos falar assim, trocadas as datas ou ainda não vender um ingresso. Mas se você tem um curto prazo, ou por exemplo, a venda de ingressos já determinada, confirmada, e fica sabendo de uma informação privilegiada dessa, a sua demanda está relativamente coberta. Bom, e
A terceira característica das previsões é que as previsões agregadas, elas são consideradas muito mais exatas do que as previsões desagregadas. Primeiro, o que é uma previsão agregada e o que é uma previsão desagregada? Uma previsão desagregada é a gente falar, por exemplo, estamos falando de detergente. O detergente vamos falar do tipo A, perfume de eucalipto. Então, assim, é um produto extremamente específico. Então, isso é um nível de desagregação de produto alto. Se a gente falar, vamos falar assim, da demanda por detergentes de modo geral, ou a demanda de produtos de limpeza, ou a demanda de uma empresa, ou a demanda de um país, são níveis de agregação. Mas o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um pouquinho, vamos falar, mais elaborado. O exemplo é o seguinte, é muito mais fácil a gente prever o PIB brasileiro, ou o PIB dos Estados Unidos, ou o PIB da União Europeia, para o próximo ano, considerando menos de 2% de erro, por conta do nível de agregação das receitas das empresas, da economia, do que a gente falar isso, vamos falar do que a gente ter esse mesmo nível de previsão sobre as receitas de uma empresa. Por quê? Porque está num nível, vamos falar, muito mais agregado o PIB do que a empresa por si só, com o mesmo nível de erro. E é muito mais exato o nível do PIB e o nível da empresa do que em relação ao nível de produto. Então, se a empresa está produzindo detergente, é muito mais difícil, vamos falar, diminuir o erro de demanda do nível da produção versus a demanda de detergentes com cheiro de... Oh, meu Deus! Com cheiro de eucalipto ou cheiro de coco do que a previsão de detergentes, do que a previsão de faturamento da empresa, do que o PIB do país, com a mesma estimativa de erro. Bom, o que acontece? É que a diferença do grau de agregação, ele possui um efeito de compensação, que era o que eu estava falando, assim, quando a gente prevê PIB, a gente está prevendo, vamos falar assim, um crescimento de um país que é de diversas empresas, diversos setores. Quando a gente está falando da empresa, ela pode ter várias linhas de produto e isso pode gerar um efeito compensatório. Quando a gente está falando da linha de produto, ele pode ter os vários cheiros, como o caso do detergente. Vendeu mais vamos falar, um cheiro mais, um cheiro menos, está agregado. Quando a gente está falando de um cheiro apenas, isso é extremamente desagregado. Então, é muito mais difícil de fazer essa previsão. E por último, vamos falar assim, a última característica da previsão que a gente pode falar é que quanto mais distante do consumidor essa empresa está na cadeia de produção, considerando então, a gente tem fornecedores de insumo, os produtores, aí a gente tem, vamos falar, o processamento, o varejista, ou o distribuidor, o varejo e o consumidor. Quanto mais distante a gente está do consumidor, mais difícil vamos falar assim, é mais fácil ter uma distorção nessa previsão. Então, é mais difícil de ter uma precisão da previsão da demanda. Por que isso acontece? No primeiro vídeo que a gente estava, entre aspas, conversando, porque estamos conversando virtualmente, o que eu falei? Cada um desses agentes, eles tendem a ampliar um pouco a sua previsão para passar para o seu fornecedor de insumos, de matéria-prima, de produto acabado, para, vamos falar assim, ter margem de estoque, para que não falte produto para passar para frente, para ele vender. E à medida que vamos falar assim, essas empresas se afastam, vai tendo um efeito cascata, a menos que elas tenham vamos falar assim, uma estimativa de previsão de demanda através da colaboração. E que ela é extremamente importante para sanar esse tipo de problema que pode gerar, vamos falar assim, um desequilíbrio total entre oferta e demanda. Tá legal? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os componentes da previsão de demanda. Até daqui a pouco.